12 de outubro, Dia das Crianças. Eu não sei você, mas eu estou cada vez mais convencido que a infância é a melhor fase da vida humana. Não há fase melhor do que essa. As crianças não têm as preocupações, angústias, ansiedades, neuroses, as agonias da vida adulta. Elas simplesmente são o que são, brincam, imaginam e tudo está bom. Nada melhor do que ser criança. E não sei se você também já parou para pensar, mas a Bíblia fala muito sobre as crianças. Fala muito. Muitas vezes mesmo, eu não estou exagerando. Em uma das ocasiões, Evangelho de Mateus, capítulo 18, o texto diz que os apóstolos chegaram, se aproximaram de Jesus e perguntaram quem era o maior no reino dos céus. Olha a pergunta deles, com o que eles estavam preocupados? Grandeza, honra, posição, destaque, privilégio. Adulto preocupa com isso. Todos queremos isso. Mas o texto diz que Jesus chama uma criança e coloca no meio. O texto faz questão de dizer, Jesus coloca uma criança no meio, no centro, dando centralidade e importância maior à criança. No original grego, nós encontramos a palavra paidia, que é de onde vem em português pedagogia, que literalmente, a tradução literal de pedagogia é guiar a criança, conduzir a criança, levar a criança a um destino. Daí, por extensão, que pedagogia está ligada à educação. É daí também que vem pediatra, o médico especializado em cuidar de crianças. Então, Jesus coloca uma paidia, uma criança, no centro e diz, se vocês não se tornarem como essa criança, de modo algum, vocês entrarão no reino dos céus. Olha só, eles preocupados, quem ia ser o maior, quem seria o mais importante, quem teria mais destaque, mais privilégio. E aí Jesus diz, vocês estão com as prioridades erradas. Não é com isso que vocês têm que se preocupar, vocês têm que preocupar em chegar lá. E para tanto, vocês têm que se tornar como uma criança. Como assim? A criança, ela não confia em si mesma. Ela simplesmente descansa em seus pais. Ela sabe que seus pais vão providenciar para ela o que ela precisa. Os adultos confiam muito em si. Os adultos confiam na sua moralidade, confiam na sua ortodoxia doutrinária e pensam, eu vou entrar no reino dos céus porque eu tenho a doutrina correta. Eu não sou herege. Eu tenho a doutrina certa, a minha teologia é a melhor de todas. Ou então, a minha conduta é melhor do que as outras. Eu sou melhor do que os outros, eu não tenho defeitos morais. A minha posição política é a única certa do mundo. Então eu vou entrar no reino dos céus pelo meu esforço, pela minha competência, pela minha doutrina correta, pela minha moralidade, pela minha religiosidade. E aí Jesus diz, vocês estão pensando errado, estão entendendo tudo errado. Vocês têm que se tornar como a criança, que não depende de si mesma, que não confia em si mesma. Ela simplesmente espera nos seus pais, confia nos seus pais. E pensando nas crianças, nós temos, infelizmente, tantas crianças no Brasil que estão aí abandonadas numa situação tão difícil, numa situação de miséria, literalmente. O que nós fazemos? O que a sociedade pode fazer? O que o poder público pode fazer, o que nós, enquanto indivíduos, pessoas, podemos fazer para minorar estas situações. Dietrich Bonhoeffer, que é um dos meus pensadores favoritos, Bonhoeffer diz que o teste de moralidade de uma sociedade é o que ela faz com suas crianças. Nós temos visto no Brasil recentemente, especialmente líderes políticos dizendo que são contra o aborto. Muito bem, está certo, é uma postura correta. Mas muitas vezes esse discurso é uma mera demagogia para atrair votos das pessoas, porque esses políticos o que fazem? Que leis propõem? Que projetos de leis eles submetem à votação nos plenários das Assembleias Legislativas, ou da Câmara Federal, ou do Senado da República, em prol das crianças, para ajudar a vida das crianças, especialmente das crianças pobres. Especialmente das crianças que vêm de lares que têm poucos recursos ou que não têm recurso nenhum. É muito fácil falar alguma coisa,
Mas o que fazem esses políticos verdadeiramente em prol das crianças, especialmente, eu repito, as mais carentes, aquelas que estão mais fragilizadas na sociedade. Jesus inverte a nossa pedagogia. Eu falei agora há pouco sobre pedagogia, né? Guiar, conduzir a criança. Jesus inverte totalmente a nossa maneira de entender as coisas. Nós achamos que os adultos ensinam e educam as crianças. Num certo sentido, sim, isso é verdade. Mas em outro sentido, Jesus mostra que a criança que ensina o adulto, a criança que ensina o adulto arrogante, soberbo, orgulhoso, o adulto que confia em si mesmo e que acha que vai entrar no reino dos céus pelo seu próprio esforço, Jesus disse, se não vos converterdes, se não mudardes a vossa mentalidade, e não vos tornardes como essa criança que não confia nela própria, mas confia nos seus pais, se entrega aos seus pais, se vocês não fizerem assim, de modo algum entrareis no reino dos céus. Pense nisso. Pense nisso com muito cuidado, pense nisso com muita atenção. Só para fechar, eu gostaria de lembrar aqui o Ziraldo, escritor, artista brasileiro, cartunista, um dos mais geniais que o Brasil já produziu, falecido recentemente. Ziraldo criou um personagem que não se tornou tão conhecido quanto o Menino Maluquinho, que é certamente a criação dele mais famosa de todas. Ele criou um outro personagem que, infelizmente, não é tão conhecido assim. O menino mais bonito do mundo. E sabe quem que é o menino mais bonito do mundo do Ziraldo? Adão no paraíso. Ele imagina Adão no paraíso não como um homem adulto, como a gente pensa, mas como um menino, uma criança. E eu tenho a impressão que eu acho que o Ziraldo acertou na sua intuição. Nada melhor do que a infância, nada melhor do que ser criança. E nós que já passamos dessa fase, que possamos conservar um pouco da pureza da criança, a pureza da resposta das crianças, né, que o Gonzaguinha falou, possamos conservar a inocência da criança e que possamos confiar e depender de Deus e não de nós mesmos, como Jesus falou que nós devemos fazer. Pense nisso. Se você acha que esse conteúdo faz sentido, clica aí na mãozinha do joinha, coloque nos comentários suas impressões, sugestões, ajude a compartilhar esse vídeo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e para você que já se inscreveu, a minha gratidão.